Ok, boa tarde a todos. Vamos continuar então com o nosso estudo sobre cálculo 2. E hoje a gente vai começar a revisão para a segunda prova, né? Então temos a lista 5, alguns exercícios, né? Vamos tentar resolver esses aí, tá bom? Então, primeiro exercício da lista é determine e esboce o domínio da função. Caso a regra de correspondência é essa daqui, ó. Raiz de 1 menos x2 menos, né? Raiz de 1 menos y2, certo? Então, nós estamos interessados, né, no domínio, né? Vamos resolver por aqui, tá certo? Então, vamos lá. Então, primeiro exercício, né? Parte A, certo? Então, a gente quer achar, né? Determinar o domínio da função cuja regra de correspondência é igual a raiz, né, de 1 menos x quadrado menos a raiz de 1 menos y2, certo? Uma função real de duas variáveis, né? Então, a gente observa aqui que essa expressão dentro da raiz tem que ser positiva, né? Ou não negativa, né? Então, 1 menos x quadrado tem que ser necessariamente maior ou igual a zero, né? E a mesma coisa tem que acontecer com isto aqui, né? 1 menos y2 tem que ser maior ou igual a zero, não é isso? E, consequentemente, né? Daqui, x quadrado vai ser menor ou igual a 1, né? E da mesma forma, y2 menor ou igual a 1, né? Ok? Então, tomando raiz quadrada, né? Raiz quadrada, a gente pode aplicar raiz quadrada aqui, raiz quadrada aqui, né? Vamos colocar assim, raiz quadrada aqui, raiz quadrada de 1 é 1, né? Então a gente vai ter valor absoluto, né? Porque raiz de x quadrado é valor absoluto de x, correto? E, da mesma forma, valor absoluto de y menor ou igual, né? Ou seja, x vai variar entre menos 1 e 1, né? Menos 1 menor ou igual que x, menor ou igual a 1, e uma expressão semelhante para y, correto? Pronto, a gente já tem então o domínio. Vamos anotar agora, né? Domínio de nossa função, né? Vai estar formado pelos pares ordenados x, y de R2, né? Com a condição, estas daqui, ó. X tem que ser em valor absoluto menor ou igual a 1, ou você pode escrever dessa forma, tanto faz, né? Vamos escrever dessa forma, intervalo, né? Forma de intervalo, né? E a mesma coisa, a gente obteve uma expressão para y, tá? Ok, geometricamente, né? Geometricamente, qual seria o gráfico de esse domínio, né? Porque está pedindo que nós façamos um esboço, né? Ok, então vai ser fácil, né? Aqui vai estar, digamos, o plano cartesiano, né? Ok? E então aqui o x somente pode variar entre menos 1, né? E 1, certo? Essa é a primeira restrição para os elementos de x, podem variar aqui nesta região. Então, se você simplesmente trabalha com essa desigualdade aqui, então seria qualquer x que more aqui, né? Pode ser toda esta região compreendida entre as retas menos 1 e 1, certo? Mas temos outra restrição, y tem que estar dentro desse intervalo. Então vai ser uma caixa, né? Aqui você vai ter menos 1, né? A restrição agora para y, e aqui 1, correto? Pronto. E agora?
vamos graficar qual é essa região. Então seria esse segmento aqui, que vai limitar na parte superior, esse segmento horizontal que vai limitar na parte inferior, aqui esse segmento vertical, né, que passa pelo ponto -1 e esse outro que passa pelo ponto 1, não é isso? Pronto. Então vai ser aqui 1, né? Vai ser essa caixa aqui, essa caixa que está pintada de amarelo, inclusive o bordo, né? Certo? Muito bem. Então toda essa região corresponde ao domínio, desculpa, da função, tá certo? Tranquilo? Então não há nenhum problema, né? Então deixa eu ver aqui. Não é um disco, não. Vai ser um quadrado, na verdade, tá certo? Um quadrado aqui, ó. Beleza? Entendi. Tá, Fui beber água, cheguei agora, mas entendi já. tá, tranquilo. Muito bem. E a segunda função, né? A segunda função, qual é essa segunda função? Ó, tá com a lista aí, né? Tá com a lista. Vamos ver aqui. Ó, a segunda função é a raiz de y menos x2 dividido por 1 menos x2, certo? É a mesma coisa, né? Temos que achar o domínio e ilustrar geometricamente, tá? Ok? Então, a parte B, a gente tem essa função f de x, y, um quociente aqui, né? Raiz de y menos x2 dividido por 1 menos x2, correto? Ok. Então, que cuidados a gente tem que ter aqui? Você já está vendo uma raiz, certo? Então, a primeira coisa que você tem que se preocupar é que essa expressão que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Então, tudo isso daqui tem que ser maior ou igual a zero. Perfeito. Que outra coisa a gente vai restringir? Olha, 1 menos x2 tem que ser diferente de zero, né? Por quê? Está no denominador e você não pode dividir por zero. Então, isso daqui tem que ser necessariamente diferente de zero, tá? Ok, essa desigualdade aqui a gente pode escrever dessa forma: y maior ou igual a x quadrado, né? Certo? Que seria uma região limitada pela parábola, né? Já vamos interpretar isso aqui. E aqui, que pontos fazem que x quadrado seja igual a 1? Menos 1 e 1. Então, a gente tem que retirar esses pontos, né? Então, x não pode ser 1, não pode ser menos 1, tá? Nenhuma, quer dizer, nenhum par ordenado que está no domínio pode ter a abscissa igual a 1 ou menos 1, tá certo? Muito bem, então já está tranquilo aqui, né? O domínio da função, vamos escrever já de forma, né, conjuntista, vai ser igual ao conjunto formado pelos pares de números reais, né, x, y, r2, que satisfazem ambas as condições aqui. Por um lado, y tem que ser maior ou igual a x2, e por outro lado, x tem que ser diferente de 1 e menos 1, correto? Tá, pronto. E agora vamos à interpretação geométrica, né? Então vamos desenhar nosso plano cartesiano, né? Como sempre, tá? E aí a gente vai ter que desenhar o bordo, que seria y igual x quadrado, né? Olha, y igual a x quadrado, né? Você iguala aqui, iguala. Y igual a x quadrado seria a parábola, não é isso? Tá, então essa parábola aqui. Certo? Então, como aqui está dizendo maior ou igual, né? Também vai envolver ou pontos que ficam por cima ou pontos que ficam por baixo, né? Como saber? Eu já disse uma forma prática, por exemplo, pegar aqui um ponto
digamos, esse ponto aqui tem coordenadas 0, 2, não é isso? 0, 2, né? 0, 2. 0, 2 pertence ao domínio? Sim, né? Por quê? Aqui satisfaz essa condição, 2 maior ou igual que 0 ao quadrado. Sim. E essa primeira coordenada é diferente de 1 e de menos 1. Então, esse aqui pertence ao domínio, né? Certo? Tá. Então, a região deve ser essa aqui. Primeiro, tendo em conta essa primeira restrição, não é isso? Se fosse apenas a primeira restrição, aí acaba, correto? Mas, ó, aqui temos outra restrição. Temos que retirar os pontos que têm abscissa igual a 1 e abscissa igual a menos 1. Então, aqui vai aparecer a reta vertical. Vamos desenhar com vermelho aqui. Essa reta vertical, x igual a 1, tá? X igual a 1. Essa reta, na verdade, tem que ser retirada, tá? Agora vamos colocar. Tá? Esse ponto 02 era a referência, eu não vou precisar mais. Vou apagar aqui, tá? Esse 02, certo? Apenas eu escrevi, né, para ter ideia, né? 02, certo? Uma vez que a gente já tem ideia para essa primeira, então temos que retirar essas retas aqui, certo? Ó, o que vamos fazer? Tá, esse aqui vamos pintar com pontilhado, tá? Esqueci. Ou melhor, assim com negrito para visualizar melhor. Eu tenho que retirar essa parte aqui. Pontilhado, beleza? Pontilhado aqui, por favor. Essa parte não pode ser considerada, tá ok? Isso aqui você tem que retirar, certo? Nenhum desses pontos pertence ao domínio, certo? Isto aqui é a reta x igual a menos 1, tá? Por exemplo, aqui você tem um ponto, digamos, menos, a esta altura aqui, menos 1, 2. Menos 1, 2. Embora satisfaça essa primeira condição, não satisfaz a segunda. Então, não pode pertencer ao domínio da função, tá certo? Qualquer desses pontos tem que ser retirados, beleza? Tá, e a mesma coisa com aqueles que estão dentro dessa outra reta vertical, né? X igual a 1, não é isso? Então, por exemplo, ponto 1, 3, digamos, 1, 3. 1, 3 satisfaz essa primeira? Sim. 3 é maior ou igual que 1 ao quadrado, sim. Mas x igual a 1 nesse caso. Então, não satisfaz a segunda. Então, esse cara aqui não está no domínio da função, beleza? Tá, então, moral da história, certo? Qual é o gráfico? Todos esses caras aqui estão com ponto amarelo, menos o eixo y, tranquilo, pertence, certo? Pertence. Simplesmente você tem que retirar essas retas aqui, tá bom? Beleza? Tranquilo, né? Muito bem. Então, este aqui é o eixo x, né? Este aqui é o eixo y. Pronto. Certo? Segundo exercício, então, vamos visualizar aqui. Faça o mapa de contorno da função mostrando várias curvas da nível. Ou seja, em outras palavras, a gente tem que achar as diferentes curvas de nível, né? Essas diferentes curvas de nível, os gráficos aí, vão formar o mapa de contorno, né? Isso que está querendo dizer, tá bom? Achar as curvas de nível, né? Tanto analiticamente, né? Escrever como são a forma e depois fazer um desenho delas, correto? Que função? Essa função aqui, ó, raiz y2 menos x2, né? Tá, então vamos escrever por aqui. Exercício 2, parte A. Então, a nossa função é essa aqui, fxy igual raiz
quadrado de y2 menos x quadrado, correto? Uma primeira coisa que você pode notar é que como ela está definida como sendo uma raiz quadrada, já é automaticamente ela é maior ou igual a zero, tá? Maior ou igual a zero, tá? Muito bem, quer dizer, aqui não está sendo pedida a imagem, né? Mas já sabemos que a imagem está contida no intervalo 0 a mais infinito, né? Quer dizer, por exemplo, um ponto, diga, menos 1 não pode pertencer à imagem, tá? Então, quando você quer achar as curvas de nível, tem que tomar valores maiores ou iguais a zero, né? Então, vou tomar um número real qualquer para achar a curva de nível, K. K maior ou igual a zero. Se você considera K menor que zero, a curva de nível correspondente vai ser vazia, tá? Então, lembre-se, a curva de nível no nível K, essa aqui é a curva de nível K, beleza? Curva de nível K. Ela se define como o conjunto de pontos x, y que estão dentro do domínio da função, de tal forma que f em x, y tem que ser igual a k, certo? Isso aí é a definição de curva de nível. Então aqui, ó, está falando de domínio da função. Então a primeira coisa que a gente tem que achar, né, ou se preocupar, é o domínio da função. Quem é o domínio da função nesse caso? Olha, a única restrição aqui é que essa quantidade tem que ser maior ou igual a zero, né? Ou seja, são todos os x, y, que está em R2, tá? De tal forma que y menos x quadrado maior ou igual a zero, né? Certo? Ok, isto aqui, y quadrado maior ou igual a x quadrado. É a mesma coisa, né? Certo? É a mesma coisa aqui, tá? Ou isto aqui, né? Porque essa diferença tem que ser maior ou igual a zero, beleza? Tá. Ou isto aqui pode ser escrito, né? Tomando valor, quer dizer, raiz quadrada aqui, porque ambos são quantidades não negativas. Então, isto aqui é a mesma coisa que valor absoluto de y maior ou igual que valor absoluto de x, beleza? Isso aqui, então, é o domínio da função, né? Então, a gente tem que trabalhar tudo dentro do domínio da função, que é este daqui. Ok, então, agora sim, vamos achar a curva de nível, né? K. Olha, para K maior ou igual a zero, né? K maior ou igual a zero, como você vai achar a curva de nível? Igualando a função para K, ou seja, raiz de y2 menos x quadrado igual a K, tá? Então, x, y pertence à curva de nível K, se somente se f de x, y, ou seja, raiz de y2 menos x2 é igual a K. Beleza? Isto aqui que representa. Bom, a gente pode elevar ao quadrado, né? Vamos fazer isso aqui, vou colocar aqui um vermelho para indicar que é um processo que a gente está fazendo depois. Depois disso eu vou levar ao quadrado, tá? Não escrever tanto. Então aqui elimina a raiz e vai ficar y2 menos x2 igual a K2, correto? Igual a K2, né? Beleza? E isso aí representa o quê? Representa o quê? Bom, isso aqui tem a cara de hipérbole, né? É uma hipérbole, exceto no caso K igual a zero.
Se K vale zero, vamos separar em dois casos. Se K é igual a zero, né, curva de nível zero, a gente vai ter então a seguinte igualdade: y2 menos x2 igual a zero. O que significa isto? Isto aqui significa, se você quiser, pode fatorizar. Isto aqui é y menos x vezes y mais x. Né? Tudo isso igual a zero. Estamos fatorando. Né? Diferença de quadrados é igual ao produto da diferença com a soma. Né? Então, isto vale zero, se somente se y menos x igual a zero. Portanto, y igual a x. Ou y igual a menos x. Tá? Então, a curva de nível zero, vamos anotar aqui, curva de nível zero, está dada por duas retas, né? Esta reta aqui, ó. Todos os x e y que pertencem ao domínio da função, de tal forma que y é igual a x, né? A reta diagonal principal ou a reta diagonal secundária. Y igual a menos x. Tá bom? Um par de retas, tá? Duas retas. Já vamos graficar, não se preocupe. Beleza? Isso aí é, no caso, K é igual a zero, né? E se K for maior que zero estritamente, tá? Olha, então, o que significa isto aqui? X e y pertence aqui. Você vai ter essa equação. Você vai ter y2 menos x2 igual a k2. Né? Então, deixa eu apagar aqui. Você vai ter y2 menos x2 igual a k2, né? Onde k é maior que zero, tá bom? Certo? Vou colocar aqui esta relação aqui, vou chamar de estrela, né? Para você ter ideia onde a gente está trabalhando, em estrela, né? Então aqui eu fiz primeiro, trabalhei em estrela, quando K era zero, e aqui vou trabalhar em estrela novamente, quando K é maior que zero, né? O segundo caso. Isto aqui, né? Se você dividir por K2, você já sabe, pelos seus estudos de cálculo vetorial e geometria analítica, né, que isto aqui representa uma hipérbole, beleza? Uma hipérbole, né? Isto aqui é uma hipérbole. Aliás, trata-se de uma hipérbole equilátera, porque esse daqui, que seria o a quadrado, né, e esse aqui o b quadrado, são iguais. A igual a b. Certo? Então, o que é isto? Isto aqui é uma hipérbole equilátera, tá? Esse nome equilátera é pelo que acabei de falar, né? A igual a b, tá? Equilátera. Beleza? Então, conforme você vai fazer variar K, né? Você vai ter sua correspondente hipérbole. Então, em geral, você vai ter uma família de hipérboles. Se a gente junta todas essas hipérboles, mais este daqui, né? Este aqui representa a curva de nível K, né? Curva de nível K. Vamos anotar aqui melhor. Curva de nível K, né? Deixar tudo registrado. Curva de nível K é o conjunto dos pontos x e y que pertencem ao domínio da função e que satisfazem isto aqui, ou seja, são pontos dessa hipérbole, né? Tá? Esse aqui seria a curva de nível K quando K é maior que zero. Quando K quando K é zero, né? Já vimos que um par de retas, beleza?
Vamos fazer o mapa de contorno, né? Isso foi pedido um mapa de contorno. Ou seja, vamos graficar todas as curvas de nível, né? Dentro do possível, claro. Mapa de contorno, tá? Mapa de contorno. Então, vamos elaborar agora, né? Vamos fazer um esboço do mapa de contorno. Ou seja, vamos juntar, certo? Todas essas curvas de nível, beleza? Mapa de contorno agora. Mapa de contorno. Olha, você pode ver que essa hipérbola aqui, essa daqui, né, pelos seus conhecimentos, não é isso? Você sabe que esse daqui vai ter ramos principais, quer dizer, os ramos da hipérbole, né? Os ramos da hipérbole, não, principais, não esqueça. Os ramos da hipérbole vão se abrir para cima e para baixo. Por quê? Porque quem tem o coeficiente positivo é y, tá? Então vai ser uma hipérbole, um ramo se abre para cima e outro para baixo. E outra coisa mais é que quando você iguala a zero, isto aqui, se você iguala a zero, certo? Se iguala a zero, isso aí permite achar as assíntotas. Então, igualando a zero, esquece esse 1 aqui, igual a 2, igual a zero, tá? Então, aí pode cancelar K2 e fica y2 igual a x2, ou seja, y igual a x ou y igual a menos x. A assíntota dessas hipérboles são justamente essas retas que estão aqui, ó. Essas retas aqui são as assíntotas dessas hipérboles. Que legal, né? Então vamos fazer nosso mapa de contorno, beleza? Opa, desculpem aqui. Acho que vou fazer um maior aqui. Tá, digamos que isso daí é o eixo Y, né? E isto aqui é o eixo X. Então, vão aparecer, vamos pintar agora com preto, certo? Primeira coisa, curva de nível zero são essas linhas aqui, ó, essas retas. Y igual a X e a outra Y igual a menos x, beleza? Y igual a menos x, beleza? Como eu já falei, já comentei, essas retas aqui realmente vão ser as assíntotas da hipérbole, tá? Então vamos colocar aqui os nomes, né? Primeira coisa, isto aqui eu colocar o nome. Isto aqui é x, isto aqui é o eixo y, tudo bem. Esta daqui é a reta y igual a x. E isto aqui, a reta y igual a menos x. Uma coisa importante é que tudo tem que ser trabalhado dentro do domínio. Não podemos esquecer o domínio, né? Olha, quem é o domínio da função? Esse daqui é o domínio. Conjunto de pares, certo? Com essa condição aí, ó, o valor absoluto de y sempre vai ser maior ou igual a x. Olha, se você, por exemplo, que possibilidades você vai ter para y? Quais vão ser os bordos, o bordo dessa relação aqui? Bom, a reta y igual a x, y igual a menos x, não é isso? Então, qual seria o domínio? Vamos aplicar um método prático, né? Você pegue um ponto qualquer, por exemplo, este cara aqui, né? Por exemplo, esse ponto aqui, digamos, ele tem coordenadas 0, 1, né? 0, 1, tá? Então, esse daqui, 0, 1, pertence ao domínio, porque essas retas aqui vão limitar o domínio, né? Essas retas vão limitar o domínio. Então, eu estou querendo que o valor absoluto de y seja maior ou igual que o valor absoluto de x. Pergunta, isto aqui pertence ao domínio? Valor absoluto de y é 1, valor absoluto de x é 0. Pertence ao domínio? Sim.
tem que ser, né? Isto aqui. E, obviamente, essa parte aqui também, né? Se você considerar, por exemplo, o ponto 0 menos 1, né? 0 menos 1 também pertence ao domínio simétrico, né? Certo? Tá. Mas, por exemplo, você pega esse ponto aqui, 1, 0, né? 1, 0. 1, 0. O valor absoluto de 0 é 0. O valor absoluto de 1 é 1. Então, não está satisfazendo a condição para estar no domínio. Então, esse ponto não pertence ao domínio, tá? Então, o domínio vai ser essa região compreendida, ou melhor, aquela que fica por cima dessas duas retas, né? E por baixo também, a parte simétrica, né? Beleza? Então, olha, vou pintar de azul o domínio, tá? Então, domínio, vamos pintar de azul, certo? Tudo isso daqui seria o domínio, tá? Domínio. Eu não estou ainda trabalhando com as curvas de nível, certo? Embora já grafiquei essas retas y igual a x e tal, certo? Mas é importante considerar o domínio, porque esse é seu ambiente onde você está trabalhando, beleza? Essa parte aqui não. Tá. Ok, então, quem seria a curva de nível 0? Agora sim. Aquela formada por essas duas retas. Então não pode ser tudo essas retas, não. Não pode ser. Nesse caso vai ser tudo, né? Porque pertence ao domínio. Sim, sim, sim. Vai ser então, desculpe, toda essa reta, né? Todo este daqui, todo este daqui, todo este daqui, todo este daqui, tá? Então, isto aqui é a curva de nível 0. Esse par de retas, curva de nível 0, estão dentro do domínio. Beleza? E as curvas de nível K são correspondentes a essas hipérboles aqui. Hipérboles, né? E essas hipérboles todas vão ter como assíntotas essas retas aqui. Então vamos graficar algumas, né? Algumas somente, né? Certo? Vai ser uma família de hipérboles, não é isso? Uma família de hipérboles, né? Dependendo do valor de K. Por exemplo, acho que vou dar alguns números para você ter uma ideia aqui. Por exemplo, se K vale 1, se K vale 1, você vai ter essa hipérbole aqui, ó, y2 dividido por 1 ao quadrado, menos isso daqui, tá? Isso aí vai passar justamente pelo ponto 0,1, né? 0,1. Digamos que este aqui é o ponto 0,1, tá? Então, essa hipérbole vai passar por aí. Aliás, isso aí vai ser o centro de nossa hipérbole, beleza? Centro de nossa hipérbole, tá? Então, você vai ter uma hipérbole que vai passar por aqui, né? Tá meio feinha essa hipérbole. Então, vamos tentar graficar melhor. Tá, então você vai ter uma cuja assíntota é esse negócio por aqui, né? Uma hipérbole. Ela é simétrica, né? Esse seria o ramo superior. E ela vai passar pelo ponto menos 1, 0 também, né? Aqui, ó. Pac. Né? Simétrico. Então, digamos este daqui. Tá bom? Esse aí seria a curva de nível 1, por exemplo. Curva de nível 1, né? Aí, curva de nível 2, bom, vai ser outras, né? Certo? Então, o fato é que você vai ter famílias de hipérboles, certo? Famílias de hipérboles. Todas com a mesma assíntota, né? Não somente por aqui também. Por exemplo, se você toma K igual a 1 meio, né? K igual a 1 meio, então vai passar por esses pontos, né? Certo? Bom, aí você tem algumas curvas de nível, certo? É um pouco complicado desenhar aqui com essa mesa, tá? Mas essa é a ideia, tá certo? Acho que isso nem precisava, né?
Tá bom? Tá claro? Curva de nível 1, este aqui seria a curva de nível 2, curva de nível 1,5, enfim. Tá? E assim, certo? Aqui você vai ter um monte de hipérboles, uma família de hipérboles, todas dentro do domínio, essa região azul, né? Região azul, certo? E todas têm a mesma assíntota, essa par de retas aí, beleza? Muito bem, parte B. Quem é a função nesse caso? A função é esta daqui, ó, y dividido por x quadrado mais y quadrado, correto? Vamos lá. Então, nossa função nesse caso aqui vai ser y dividido x quadrado mais y quadrado. Bom, antes de você tentar fazer as curvas de nível, você tem que observar qual é o domínio, né? O domínio, quer dizer, os pontos problemáticos seriam aqueles que anulam o denominador. X quadrado mais y2 vale zero, se somente se x e y valem zero, né? Então, tem que ser todo R2 menos 0, 0, né? Todo R2 menos a origem, né? O único ponto problemático seria esse daí. Beleza? Ok. E as curvas de nível? Agora sim, curvas de nível, né? Tá? Então, vamos considerar aqui, esse daqui, como y está dividido por um quadrado, y pode ser positivo ou negativo, né? Aqui a função pode tomar valores negativos, positivos. Então, vou considerar um k real qualquer, seja k um número real qualquer. E vamos considerar, né, um ponto xy que pertence à curva de nível k. Tá? Bom, então, pela definição, f tem que ser igual a k. F em xy nesse ponto tem que ser igual a k. E a partir daqui a gente vai deduzir, né? Bom, olha, eu gostaria que esse negócio aqui possa passar desse lado, né? Do lado direito, posso multiplicar tranquilamente. E aí gostaria que k passasse a dividir, mas tem que ter cuidado com a possibilidade que k é zero. Então, primeira coisa, primeira observação é que acontece se k é zero. Se k, que é um número real qualquer, digamos, for inicialmente é um número real zero, agora eu vou analisar que tal se k é zero. Se k é zero, essa relação aqui só pode ser possível se y é igual a zero, beleza? Y tem que ser zero, né? Portanto, a curva de nível zero, né? Curva de nível zero, seria o conjunto de pontos x, y, R2 com a condição que y é zero. Y é zero, tá? Ou seja, o famoso eixo x. A curva de nível zero é o x. Ah, cuidado! Aqui eu tenho que tomar pontos no domínio. No domínio. Ah, tá. Não posso esquecer isso, no domínio. Tá? Então aqui faltou, né? Faltou, desculpem. Faltou colocar pontos no domínio. Domínio é esse daqui, né? Então você não pode considerar a origem, né? Então, a mesma coisa, só faltou considerar isso daqui. Só que isto aqui, geometricamente, seria o quê? O eixo x, né? Porque y igual a zero é o x. Mas tem que retirar a origem, né? Menos a origem. O eixo x menos a origem, né?
certo? Tem um buraco aí justamente na origem, beleza? Tudo bem. E se k é maior que zero, é diferente de zero, aliás, tá? Então, já agora se posso trabalhar essa equação aqui, vamos chamar essa equação de estrela. Então, vamos trabalhar em estrela. Estrela, você vai ter o seguinte, né? Esse k pode passar agora a dividir, porque já k é diferente de zero, né? E você vai ter o seguinte, y dividido por k. E esse x2 mais y2 vai multiplicar, né? Esse multiplica, outro divide. Tá? E por que a gente vai fazer dessa forma? Já já vamos ver. Olha, vamos deixar zero de um lado, tá? Então, você vai ter x2 mais y2 menos, né? Y dividido por k. E aqui você teria igual a zero, não é isso? Tá? Correto? Tudo bem. Agora, isto aqui, toda vez que você se encontra com uma equação desse tipo, você já aprendeu em geometria analítica, né, que isto aqui possivelmente seja a equação de uma circunferência. Como podemos descobrir isso? Completando os quadrados. Tá? E como completamos os quadrados? Somando o quadrado da metade desse coeficiente aqui. Ó. Aqui o coeficiente é menos 1 dividido por k. A metade seria menos 1 dividido por 2k. Ao quadrado, 1 dividido por 4k quadrado. Tá? Então você soma aqui, tem que somar aqui, né? Isso aí permite a você completar os quadrados. Porque isto aqui já seria um quadrado, né? Essa filosofia. É um negócio que você já aprendeu em geometria analítica. Então, aqui a gente tem x2. Isto aqui seria o que quadrado? Y menos a raiz quadrada desse negócio. Que é 1 menos 1 dividido por 2k. Tudo isso ao quadrado, não é isso? Igual aqui 1 dividido por 2k, vou escrever dessa forma, elevado ao quadrado. E este aqui você já sabe, né? O que é isso? Uma circunferência. Geometricamente, isto aqui é uma circunferência, cujo centro, né? Circunferência de centro 0, porque aqui não temos nada, né? 0. Esse ponto aqui, 1 dividido por 2k. E raio, né? Raio, esse daqui, 1 dividido por 2k. Na verdade, valor absoluto, né? Por quê? Porque esse k aí pode ser positivo ou negativo, né? Dependendo, né? Certo? Então, você tem que colocar dessa forma. Se k é negativo, não pode ser raio 1 dividido por 2k. Tem que ser raio menos 1 dividido por 2k. Tudo bem? Então, as curvas de nível são circunferências. Tá? Então, nesse caso, a curva de nível K, né, se você escreve de maneira ordenada, a curva de nível K seria aquela formada, né? Isto aqui é para K maior, diferente de zero, aliás. K diferente de zero, né? Isto aqui seria conjunto dos pontos do domínio. Quem é o domínio? R2 menos 0, 0, né? Que satisfazem essa equação aqui, ó. Vamos escrever bonitinho, né? Uma circunferência. Tá? E agora o próximo negócio é apenas desenhar todas essas circunferências, né? Y menos 1 dividido por 2k ao quadrado igual a 1 dividido por 2k, tudo isso ao quadrado, tá? Então, você vai ter, então, o quê? Famílias de circunferências mais uma reta, que é o eixo X, com um buraco. Então, vamos
Vamos tentar desenhar. Epa, de novo. Tá, então vamos supor que isto aqui é o... Esse aí é o eixo Y, esse aqui é o eixo X. Não sou... Meu Deus. Tá, bom. Importantes são as ideias, né? Ok. Primeira curva de nível, a curva de nível 0. A curva de nível 0. A curva de nível 0 era o eixo X menos a origem. Tá ok? Que tal se pintamos as curvas de nível com essa cor aqui, né? Então seria tudo isto, né? Tudo isto, menos, aqui pula, né? Menos, vamos escrever agora, toda esta região aqui, tá? Isso seria a curva de nível 0, né? Menos, aqui por favor, a origem, um buraco, tá certo? Bom, vou exagerar aqui, um buraco grande, tá? Ok? Isso aí então é a curva de nível 0. Beleza? E as outras? São famílias de circunferência. Por exemplo, se K for positivo, quem é o centro em todo caso? O centro é esse daqui, ó, 0, 1, 2K. Se K for maior que 0, o centro vai ficar por cima do eixo X, né, para K maior que 0. Então o centro vai estar mais ou menos, né, o centro dessa família aqui vai estar por aqui, né, o centro. O centro aqui, beleza? E aí, o raio, né, o centro, este daqui, esse ponto aqui, ó, 1 dividido por 2K, né? 0, 1 dividido por 2K, não é isso? Quando K é maior que 0. Beleza? 0, 1, 2K. Quando K é maior que 0, né? E o raio? É tudo isto aqui. Isto aqui é o raio também. Ah, tá. Então, como é uma circunferência, porque, né, aqui está o raio, né? Para cá, positivo. Ah, então tem que ser uma circunferência mais ou menos que vai passar por esses pontos, né? Digamos este aqui. Porém, vai passar pela origem? Vai. Só que a origem não pode ser considerada. Por quê? Porque a origem não pertence ao domínio, beleza? Então vai ser esta circunferência aqui, tá? Tá? Desculpem aí, é uma circunferência, mas aí não está aparecendo circunferência. Tá feia a circunferência, meu Deus. É, eu tenho aqui, deixa eu ver, uma forma, certo? Só que essa forma aqui, ela, bom, vamos ver se essa forminha aqui. Ela se abre. Não, que primeiro tem, não. É difícil colocar isso. Tá, então vamos fazer assim como estava fazendo, tá? Desculpem, tá? Já vocês têm a ideia, né? Então eu tenho uma circunferência, né? Assim que passa por esses pontos, certo? Mas não considera isto aqui, beleza? E quando K é negativo, né? Obviamente isso aqui vai depender do K, né? Quer dizer, se você tem outro K, por exemplo, aqui quando K é igual a 1, por exemplo, aqui vou ter 1 meio, fica essa altura. Mas quando K é 2, 1 quarto, pode ser por aqui, não é isso? Você vai ter famílias de circunferências, na verdade, né? Famílias de circunferências. Você vai ter outra circunferência por aqui, né? Talvez outra maior, assim. Você vai ter um monte
né? Vamos escrever outra aqui, né? Por exemplo, se o centro é este daqui, mais ou menos para ter uma ideia, tá? Somente para ter uma ideia, né? São todas essas circunferências, né? Tem um ponto em comum, que seria a origem, geometricamente, só que não são consideradas como parte das curvas de nível, porque justamente esse ponto aí não pertence ao domínio da função, né? Tá, e a mesma coisa você vai obter por aqui, né? Isso você vai obter por aqui também. Da mesma forma, você vai obter aqui para K negativos, beleza? Que sim, você vai ter esse tipo de famílias de circunferências, beleza? Tá? E aí você vai ter, esses aqui são o CK, se K menor que zero, né? Porque os raios vão ficar por abaixo, né? E esses daqui são os CKs com K maior que zero, beleza? Você dando valores a K, você vai obter diferentes circunferências, tá bom? Pronto. Pronto, isso aí é o exercício 2. Exercício 3 é com relação ao cálculo de limites, né? Determines o limite, se existir, é claro. Ou mostre que não existe, né? Bom, vamos analisar, né? Isto aqui é algo parecido a um exemplo que a gente viu, mas no exemplo que a gente viu durante a aula era sem essa raiz, sem considerar essa raiz, né? Tá? Sem essa raiz não existe o limite, já vimos isso, né? Ok? Vamos anotar aqui então. 3A. 3, exercício 3, parte A. Estamos interessados então no seguinte limite, né? Se ele existe, né? X, Y dividido por... Aqui tem uma raiz, né? Raiz x quadrado mais y quadrado, né? Tá? Ok. Sem essa raiz, a gente... Eu também sou péssimo. Bom, para minha defesa, eu desenho melhor aí no caderno, tá? Mas aqui é que eu estou usando a caneta, né? Sobre uma mesa digital e tal. Aí é meio complicado, né? Certo? Tem outros quadros aí que facilitam. Open Board, por exemplo. Mas aqui eu uso este daqui justamente para ter os slides, né? Já baixar, escrevo sobre o PDF e aí me permite baixar os documentos, facilitar para vocês, né? Tá, tudo bem. O importante é a ideia, certo? A ideia, tá? Não se preocupe não. E escrever, né? Já está descrito, bom. Depois você ilustra, esboça. Ok, então vamos querer calcular esse limite aqui, né? Eu estava falando que a gente já trabalhou sem essa raiz. Sem essa raiz, já vimos, né, que essa daí não existe o limite, tá? Porém, aqui a gente está considerando com essa raiz aqui. E então, essa raiz vai fazer, na verdade, que o limite exista. Sabe por quê? Você tem que analisar o seguinte. Lembram aquele teorema que diz que se você pode expressar uma função como produto de duas, onde uma delas tem limite que vai para zero e outra é limitada, então o produto, a função original, vai para zero. Então você vai observar o seguinte, essa parte aqui, tá? Essa que está vermelho, vamos ver que realmente isso aí é limitado. Por quê? Olha, em valor absoluto, né? Limitado significa trabalhar em valor absoluto. Valor absoluto de y, você sabe que é isto aqui, y, raiz de y quadrado, né? Certo?
E isso aí é menor ou igual que a raiz, certo? De x2 mais y2. Por quê? Porque, olha, esse y2 é menor ou igual que essa expressão aqui, porque aqui você tem y2 mais um quadrado. Então, quando você toma a raiz quadrada, a desigualdade é preservada. Então, isto é menor ou igual a isto. Então, quando você divide valor absoluto de y dividido por essa quantidade aqui, vai ser, obviamente, menor ou igual a 1, né? Isto aqui menor ou igual a 1. Obviamente, para ter sentido, eu estou trabalhando um ponto x, y diferente de 0, 0, né? Que está perfeito, porque nós estamos analisando o comportamento, pontos que se aproximam do 0, 0, mas não é 0, 0. De fato, o 0, 0 não pertence ao domínio, né? Então, esse negócio aqui em vermelho é limitado, é menor ou igual a 1. E por outro lado, né, o limite da função que sobrou, quem é? Simplesmente x. X, ó. Sobrou quem? X. Então, se xy se aproxima de zero, em particular x se aproxima de zero, então a função x se aproxima de zero, beleza? Logo, então, pela propriedade, né? Pela propriedade, o produto tem que ter limite zero, beleza? Tá? Isto aqui seria essa função que vai para zero por essa função que é limitada, né? Que é limitada, tá? Então, não esquecer, por favor, essa proporção é bastante útil, né? Bastante útil, né? Se você já se enfrenta com uma função que é se encontra com uma função que já é limitada e outra vai para zero, o produto vai para zero, tá? Então, nessa situação, você pode aplicar isso. Somente nessa situação, né? Não é que sempre você vai usar. Tá, o limite disso aí é zero, existe. Parte B. Parte B, parte B. Quem é a nossa função agora? Olha, aqui a gente tem x quadrado seno quadrado de y dividido por x quadrado mais 2y quadrado, né? Se você vê tudo isso aqui parecer uma coisa complicada, só que não, tá? Talvez seja possível aplicar o mesmo critério anterior, vamos ver, né? Aí você diz, porque seno é limitado. Seno é limitado, sim, mas não vamos usar esse fato, na verdade, tá? Vamos usar outra coisa mais simples ainda. Olha, você tem isso aqui, né? Seno ao quadrado aqui de y, não é isso? Dividido por essa expressão aqui. X quadrado mais 2y quadrado. Deixa eu somente verificar se era seno ao quadrado de y ou era seno de y quadrado. Deixa aqui verificar. Na verdade não vai ser importante, porém escrever igual. Seno ao quadrado. Tá. Seno ao quadrado de y, né? Seno ao quadrado de y. Tá bem o que eu vou escrever. Olha, você novamente encontra isto aqui, ó. Isto é limitado. Porque esse numerador é menor ou igual que essa quantidade que está no denominador, né? Porque aqui você tem o mesmo somado com 2y2. Sim. O que sobrou? Seno ao quadrado de y. Seno é uma função contínua, não é isso? Tá? Quando xy se aproxima de 0, 0, o y também. Então, seno ao quadrado de y vai para 0. Então, acabou-se. É realmente o mesmo critério, tá? Tá bom? Depois a gente vai ver outros exemplos, tá? Então, aqui funciona, né? Como ilustração desse critério bacana, né? Então, essa função aqui, x quadrado, valor absoluto, é menor ou igual a 1, né?
tá? Por quê? Porque esse numerador, isto aqui na verdade é assim, né? A mesma coisa, né? Porque são quantidades maiores iguais a zero, então o valor absoluto é o mesmo, isto aqui é limitado. O importante é que é limitado, não importa que seja 1 aqui, pode ser 1, 2, 3, 1000. O importante é que seja limitada, função limitada. E a outra, limite, quando x, y se aproxima de 0, 0, de quem? Da função seno quadrado de y, tá? Isto aqui é zero também, né? Pelo já explicado, né? Como seno é contínuo, pode ser seno ao quadrado, seno sai, seno do limite. O limite vai para zero, sim, então zero, seno de zero, zero. Então, novamente, pelo mesmo critério, né? Pelo critério anterior, né? Pelo mesmo critério, aliás, pelo mesmo critério. Qual? Qual critério? Aquele que diz que se uma função é se uma função é produto de uma limitada com outra que vai para zero, a função vai para zero. Tá? Mesmo critério. Concluímos que limite de nossa função é zero também. Beleza? E aí então, o pessoal acha que sempre pode usar esse critério. Esse critério vai resolver todos os nossos problemas. Não, claro que não. Somente quando pode ser aplicado, né? Quando as hipóteses são satisfeitas, tá? Então, quarta-feira a gente vai resolver, né, outro tipo de exercício, beleza? Inclusive, durante a aula a gente viu outros casos totalmente diferentes. Ok, pronto. Terceiro já foi, limite, vamos lá. Já temos isto, já temos isto, já temos isto. Quarto problema. Determine todas as derivadas parciais de segunda ordem. Segunda ordem, o que significa isso? Eu tenho que derivar duas vezes, com relação a x e com relação a y, beleza? Tá, vou ilustrar, né? Eu não vou fazer todas essas contas, é claro, né? Vamos ilustrar, né? Pelo menos uma segunda derivada dessa daqui, não? Dessa daqui. Então é arco tangente de x mais y dividido por 1 menos xy, né? Tá, vamos lá. Depois a gente vê do logaritmo, né? Só para ter a ideia, né? A gente não praticou muito sobre segunda derivada, mas não tem problema nenhum. Tá? Olha, vamos escrever aqui. Então, nossa primeira função é o arco tangente, né? Arco tangente de que expressão mesmo? Opa, esqueci aqui. X mais y dividido por 1 menos xy. Então, aqui é x mais y, né? Dividido por 1 menos xy, não é isso? Tá, tudo bem. Então, vamos calcular primeiro... vamos calcular a derivada com relação a x, né? Com relação a x, tá certo? Calcular essa derivada, beleza? Tá. Olha, então aqui a gente tem um arco tangente, né? Arco tangente, né? Então temos que derivar o arco tangente. Qual é a derivada do arco tangente? De uma função elementar. É 1 dividido, né? Se você tem, por exemplo, arco tangente, vamos escrever aqui melhor como uma observação, né? Caso alguém não está lembrado, né? Opa! Uma observação aqui. Digamos que você tem arco tangente de t.
arco tangente TG de T. Então, isto aqui é igual a 1 dividido por t quadrado mais 1, ou 1 mais t quadrado, beleza? 1 mais t quadrado, correto? Muito bem. Ok, então vamos lá. Então, a derivada aqui vai ser a seguinte, né? Tem que ser 1, aqui, né? 1. Acho que aqui eu não vou ter... Tá, vou escrever aqui melhor. Derivada de f com relação a x. Tá? Então vai ser 1 dividido por 1 mais toda essa função aqui. Isso aqui seria com meu t. Tudo isso elevado ao quadrado, correto? Então seria 1 mais x mais y, né? 1 menos xy, correto? Tudo ao quadrado, correto? Mas não acaba aí, né? Porque temos que aplicar a regra da cadeia, né? Então temos que multiplicar pela derivada dessa função com relação a x. E aqui a gente se encontra com um quociente. Então temos que aplicar essa regrinha do quociente, né? Lembre-se que estamos derivando com relação a x e, portanto, y é tomada e considerada constante, né? Então, quando você deriva um quociente, né, aqui no denominador coloca, né, o denominador inicial da função original ao quadrado, né? E aqui você deriva primeiro isto, o numerador com relação a x, vai ficar 1, né, porque isto é 0. 1 vezes o denominador, então vai ser 1 menos xy, né? Menos, aí você escreve o numerador, né? Deixa aí quieto. E multiplica pela derivada com relação a x do denominador. Derivada de 1 é 0, menos, né? Derivada de 1 vezes y. Então vai ser menos y, não é isso? Menos y. É. Ok. E aí? Bom, aí a gente tem que fazer algumas contas, né? Olha, aqui a gente vai ter 1 menos xy quadrado, né? Isso pode passar a multiplicar aqui, homogeneizando, dando um denominador comum e cancelar com isso, tá? Então vamos lá. Então a gente vai escrever derivada de f com relação a x. Vamos tentar simplificar porque precisamos derivar mais uma vez, né? Então esse denominador vai passar a multiplicar aqui, né? Que eu posso escrever isto daqui, todo esse denominador ao quadrado, da seguinte forma. Ó, vou reescrever aqui já. Quadradesse, tá bom? Esse cara multiplica aqui e soma esse. E esse denominador vai cancelar com esse, tá? Então veja bem, vai ficar 1 menos xy dentro do denominador, 1 menos xy ao quadrado, né? Mais x mais y ao quadrado aqui, né? X mais y ao quadrado, não é isso? E aqui, ó, temos algumas coisas para cortar. Veja bem, aqui, ó, x vezes menos y, com menos vai dar mais xy, com este cancela. Então vai ficar 1 menos... Tem todo um mais, né? 1 mais y2, porque eu vou ter menos com menos mais. 1 mais y2. 1 mais y2. Tá certo? Tá. Eu acho que está bem, né? Menos xy... que isto vai dar mais, né? Mais y2, correto?
Beleza? Tá, então... Pronto, já tem. Da mesma forma, você pode calcular a derivada de f com relação a y, né? E agora, digamos que eu quero, por exemplo, só para, né, para ilustrar a vocês, a derivada, segunda derivada, né, de f com relação a x quadrado, por exemplo, né? Certo? Isto aqui não é outra coisa que a derivada com relação a x da derivada de f com relação a x. Tá ok? E aí, você tem que derivar isso daqui com relação a x. Toda essa expressão com relação a x, porque já foi calculada isso daqui. Então, como estamos derivando com relação a x, 1 mais y2 pode sair, não pode? 1 mais y2 pode sair, porque seria constante, né? Constante, beleza? E aí, minha preocupação agora seria derivar toda essa expressão aqui. Então, como eu vou derivar essa expressão? Novamente, elevando ao quadrado tudo isso daí, né? 1 menos xy ao quadrado mais x mais y ao quadrado. Tudo isso ao quadrado, né? Certo? E aqui vai ser... Como aqui ficou 1, né? Sua derivada vai ser 0. Então, ele não vai participar. Então, vai ser menos... Professor, Diga. isso não vai ficar negativo não, a expressão toda? Sim, tá faltando um menos aqui que eu vou colocar. Eu tô dizendo, tipo, na expressão toda, antes do... Tipo, antes do 1 mais y quadrado. Onde? Porque usa Aqui? a regra do quociente, né? Fica Aqui? f... Não, embaixo mesmo, embaixo já. Aqui. Não, fora. Fora do Sim, colchete. sim. É que 1 mais y2 a gente colocou fora, né? Isso porque é constante, tá? E Uhum. aqui eu estou aplicando isso justamente menos a derivada desse negócio, não é isso? Sim. Se você está sugerindo Isso. colocar menos, não é isso? Fora. É porque a regra do quociente, né? Fica tipo Sim, F, sim, G' sim. É menos exatamente a G. mesma. Aham. Sim, 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 Pronto. sim, sim, sim. É, tudo bem. Tá? Tudo bem. E aqui temos que derivar exatamente. Né? É que eu estava simplesmente aplicando essa regra. É um caso particular da regra do quociente, né? Que estava dizendo, né? Quando você tem 1 dividido por g, digamos, né? Se você quer derivar isto daqui, né? Isso você tá falando assim, né? G quadrado aqui e aqui é menos g', isso? Tá, tudo bem. Tá bom? Então, menos aqui, né? Derivada desse negócio com relação a x, né? Com relação a x. Então, aqui vai ser duas vezes, né? 1 menos xy. E aqui a gente tem que multiplicar por menos y, né? Por regra da cadeia. Mais derivada disto aqui com relação a x. 2x mais y multiplicado pela derivada desse negócio com relação a x. Bom, 1 simplesmente. Então, e aí? Tá? E aí você já... isto aqui escreve, digamos... Temos um 2, né? Para colocar na frente. Vamos colocar 2, 1 mais y2, certo? E aqui você vai ter o quê? Menos y mais xy quadrado mais x mais y, né? X mais y. Certo? Tudo isso dividido por essa expressão aqui. 1 menos xy ao quadrado, desculpa, mais x mais y ao quadrado, e tudo isso aqui ao quadrado. Deixa aqui melhor colocar da seguinte forma: isto aqui e tudo isto ao quadrado, né? Podíamos ter colocado aqui também, né? Bom, tá?
tudo isto aqui, digamos, né? Eu não sei se dá mais para ser simplificado. 1 menos xy ao quadrado mais x mais y ao quadrado, não é isso? Tá? Pronto. Agora, se você quer derivar com relação, por exemplo, se você quer agora, eu não vou fazer, né? Mas somente vou dar a ideia. Você quer agora segunda derivada de f, esta daqui, por exemplo, digamos que é pedida y aqui, x aqui. O que significa? Significa que você vai ter que derivar com relação a y a derivada com relação a x, né? Você já tem a derivada com relação a x, que é isto aqui, né? Que está aqui, ó, a derivada. Vamos anotar aqui, né? Esta derivada, não é isso? Então, todo esse negócio você tem que agora derivar com relação a y, né? Obviamente, como aqui já não vai ser constante, vai se complicar um pouquinho mais, tá? Um pouquinho mais, somente fazer contas, né? Só fazer contas, beleza? E aí continua, né? Obviamente que se você... outra pergunta que você pode fazer. Eu vou deixar isso para você completar, né? Olha, você, por exemplo, talvez queira a outra derivada mista. Assim, ó. Sim? Essa derivada significa que você tem que derivar com relação a x, a derivada com relação a y. Agora, a derivada com relação a y, a gente não calculou ainda, né? Não calculamos ainda, né? Mas, obviamente, a gente pode fazer do mesmo jeito e calcular, né? Certo? Aliás, veja bem, essa função aqui, ela é simétrica com relação a x e y. Se você trocar y por x, né? Vai mudar? Não vai mudar. A x chama de y e a y chama de x, vai ser exatamente igual. Então, por isso que quando você deriva com relação a y, você vai obter uma expressão semelhante a essa. Só que y trocado por x. Tá? Olha, então, a derivada, né, com relação... Porque aqui está faltando isso daqui. Sim, mas isso não é problema. Derivada com relação a y, tá? Podemos dizer que vai ser uma expressão semelhante a isso daqui, só que com x no lugar de y. 1 mais x quadrado. Aqui vai ser 1 mais x quadrado. Tá bom? E aqui, né, trocar x por y. Se você trocar aqui x por y, não muda. Aqui também não muda. Bom, muda a ordem, mas a soma não. Então, tranquilo, pode deixar igual. Tá? Então, vamos escrever 1 menos xy quadrado. 1 menos xy quadrado mais x mais y quadrado, certo? Tá? Então, já tem a derivada com relação... Falta escrever aqui, né? Derivada da f com relação a y. Seria uma expressão semelhante, né? Então, trabalhando aqui, né? Derivando com relação a x, você vai calcular. E importante observar que estas duas aqui vão ser iguais, tá? Essas duas derivadas mixtas vão ser iguais, por um resultado que já comentamos durante as aulas, certo? Esse tipo de funções, certo, são de classe C2, satisfazem o teorema de Cloyru, certo? Que diz que justamente quando você tem derivadas segundas parciais contínuas, né? Então, essas derivadas mistas vão ser iguais. Tá? Faça e verifique que eles vão dar o mesmo resultado, tá? Beleza? E aí, então, se você quer calcular
segunda derivada, né, com relação a y2, certo? Isto aqui, por definição, é isto, né? Derivada y de quem? Da derivada de f com relação a y, correto? E aí, como você já tem isto, né, pode derivar com relação a y e obter sua expressão. Ou, novamente, como é simétrico, vai dar uma coisa semelhante a isto daqui. Só que trocar x por y, tá? Beleza? Então isso aí não tem nenhum problema, né? Vou deixar aí para vocês continuar. E, inclusive, o exercício B é mais simples ainda, né? O exercício B é mais tranquilo. Aqui tem um logaritmo de x mais isto daqui, né? Então, quando você deriva, vai aparecer 1 dividido por x mais, né, raiz. Vai simplificar bonito, tá? Então, eu vou deixar este aqui para vocês, tá? Somente derivar e calcular as derivadas de segunda ordem, beleza? Vou resolver essas 5 aqui. Olha, verifique que a função z igual ao logaritmo de e elevado a x mais e elevado a y satisfaz a seguinte equação diferencial. Tá, olha, o que é uma equação diferencial? Bom, na verdade, vocês vão estudar, né, esse tipo de equações não, mas uma equação mais simples, numa variável, equações diferenciais ordinárias, né, no curso chamado Séries e EDO, tá? Mas adiantando e falando assim de forma bem superficial, seria, digamos, uma expressão que envolve funções, suas derivadas, né? Derivadas de ordem 1, de ordem 2, certo? E então, você, o que significa uma solução? Uma solução significa que você vai substituir essa função aqui, calcular as derivadas pedidas e toda essa expressão vai dar uma identidade. É tipo uma equação algébrica. Quando você tem uma equação algébrica, por exemplo, polinomial, o que significa achar uma solução, uma raiz? Achar um número, né, de tal forma que quando você substitui esse número, todo se transforma numa identidade, você satisfaz a equação. Então, da mesma forma, está pedindo aqui que você faça essas derivações, ó, aqui, ó, calcule o quê? A segunda derivada de z com relação a x2, multiplique pela segunda derivada de z com relação a y2, calcule a diferença com a segunda derivada mista elevado ao quadrado. E tudo tem que dar 0, tá? Vamos verificar, tá certo? Então temos que achar qual é o problema aqui. Simplesmente calcular as derivadas e verificar que de fato satisfaz esta relação, essa equação diferencial, beleza? Então vamos lá, qual é a função? Logaritmo exponencial mais exponencial, beleza? E aí tá. Então vamos lá, era exercício 5, né? É isso? 5, né? Tá? Então qual é a nossa função? Certo? A função z, o f de x. No lugar de f de x, y, eu posso escrever dessa forma, né? Era um logaritmo de e elevado a exponencial mais e elevado a exponencial de x, exponencial de y. Não é isso? Tá, é importante não... É, isso mesmo. E aí eu tenho que calcular as derivadas, né? As derivadas. Certo? Vamos derivar então. Pronto. Vamos derivar essa função. Ela não deve ser tão complicada que nem a outra, né? A outra não é complicada, só as contas são um pouco chatas. Ó, derivada de c com relação a x. Primeira coisa, derive o logaritmo. Derivar o logaritmo 1 dividido pelo argumento. Exponencial aqui, exponencial aqui. Veja que isso aqui está bem definido, né? Porque a exponencial sempre é maior que zero. Aí você está somando exponenciais, ambas são positivas, então tudo isso aqui é maior que zero.
E aí logaritmo faz sentido, né? Logaritmo somente aplicável no mundo real para expressões maiores que zero, que é o caso. Então, tranquilo. Então, derivar logaritmo 1 dividido por essa expressão, tá aí. Aqui eu tenho que multiplicar, regra da cadeia, né? Derivada disto. Isto é constante. Então, derivada dessa exponencial. A própria exponencial, beleza? Pronto. E assim vou calcular agora a derivada de c com relação a y agora, né? Tá? Quanto é? A mesma coisa, a mesma brincadeira, né? Simétrico, né? Sempre vai ser simétrico? Não, 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 nem sempre, né? Tá? Nem sempre, tenha cuidado. Nesse caso, sim. Isto aqui, agora a derivada com relação a y, este aqui vai ser zero e daqui exponencial. Tá? Tudo bem? Agora, tenho que calcular a derivada segunda com relação a x. Então, essa expressão aqui eu vou derivar com relação a x, tá bom? Eu vou calcular isto. Não esqueça que significa derivar isto com relação a x. Tá, agora já temos que aplicar a regra do quociente, né? Então, denominador ao quadrado, não é isso? Tá bom? Ao quadrado. E aqui, primeiro, com relação a x, a derivada disto é a x, multiplicado pelo denominador, né? Menos, esse numerador mantém-se fixado e multiplica a derivada do denominador com relação a x. Obviamente, é elevado a x. Simplificando isto, aqui vou ter e elevado a x vezes c elevado a x. Aqui e elevado a x menos multiplicado por e elevado a x, cancela, cortou. E aqui vou ter e elevado a x vezes e elevado a y, né? Logicamente, isso daqui pode ser expressado como e elevado a x mais y, certo? Mas vou deixar aí por enquanto. Não sei se vou precisar a soma, então vou deixar. Beleza? Pronto aí. Já temos a derivada de z com relação a x quadrado, né? Agora vamos calcular a derivada segunda, né? Segunda derivada parcial de z com relação a y quadrado. Certo? Tá. Então, temos que derivar esse negócio com relação a y. Veja que isto é simétrico. Se você trocar x por y, né? Vai dar a mesma coisa que isto aqui, tá? Mas se você não está cético, né? Não, eu estou em dúvidas. Faça para praticar. Beleza? Então, tem que ser uma expressão semelhante, onde você tem que trocar x por y. Trocar x por y vai dar a mesma coisa. Tá. Então, vai dar x é y, e aqui é elevado a x, mais é elevado a y, tudo isso ao quadrado. Beleza? Tá. E agora, vamos calcular a derivada mista, né? A derivada de z, aqui, derivada de x, derivada de y, essas derivadas mixtas, né? Lembre-se que isto aqui significa derivar com relação a x, a derivada parcial com relação a y. Olha aqui, então este daqui, você tem que derivar com relação a x. Essa expressão aqui, você tem que derivar com relação a x. Vou escrever aqui melhor. Vou escrever, né? Sempre é bom, né? Lembrar o que você está fazendo. Isto aqui. Tá? Eu vou escrever aqui, né? Tá? Claro, quando você já tem prática, já faz direto, né? É elevado a y, né? É elevado a y
E aqui é elevado a x mais é elevado a y. Não é isso? Tá bom? Pronto. Como você está derivando com relação a x, tudo que tem a ver com y é constante, pode sair. Ah, tá. Então vai ser e elevado a y, né? E vamos aplicar, né, a regra do quociente, né? Aqui, ó. E elevado a x mais e elevado a y ao quadrado nisso. E aqui menos, né? Menos sai. Aqui eu tenho que multiplicar pela derivada com relação a x do denominador. E elevado a x. Pronto. Tá certo? Isso aqui é menos, vamos escrever assim, e elevado a x, e elevado a y, certo? Aqui e elevado a x mais e elevado a y2, certo? Se você se preocupa pela outra derivada mista, lembre-se que ela tem que ser igual, né? Olha, a derivada segunda de c, aqui yx, ou seja, se você primeiro deriva com relação a x e depois com relação a y, se você calcula a derivada com relação a c dessa expressão, vai dar o mesmo resultado graças ao teorema de Clojuru, tá bom? Teorema que você vai usar muito no próximo curso, tá? Cálculo 3, beleza? Ok, pronto. Agora vamos fazer as contas pedidas e verificar que temos uma igualdade e, portanto, a equação diferencial vai ser satisfeita. O que foi pedido é multiplicar a segunda derivada com relação a x pela segunda derivada, parcial estou falando, né? Com relação a y2, tá? E depois restar da derivada mista. Tanto faz aqui colocar x primeiro ou y depois, né? Tanto faz. São iguais, por favor. Tudo isso ao quadrado. Vamos calcular isso. E o resultado deveria ser igual a zero, não é isso? Tá. Quem é essa segunda derivada de z com relação a x2? Tá aqui, ó. Então vamos escrever e elevado a x, e elevado a y, né? Tá aqui. Cadê? E elevado a x vezes e elevado a y, né? Dividido e elevado a x mais e elevado a y, tudo isso ao quadrado. Tá certo? Tá aqui, ó. Tá aqui, né? E a derivada de c com relação a y2 é exatamente igual. Exatamente igual. Vamos multiplicar e elevado a x, e elevado a y, aqui e elevado a x, e elevado a y, tudo ao quadrado, não é isso? Menos a derivada mista ao quadrado, é isso? Quem é a derivada mista ao quadrado? Tudo isso é expressão. Menos e elevado a x vezes e elevado a x vezes e elevado a y dividido por e elevado a x mais e elevado a y, tudo ao quadrado. E elevado a x mais e elevado a y, tudo ao quadrado, não é isso? E tudo isso tem que estar elevado ao quadrado, né? Porque isso é o que a gente quer. Pronto. Isto igual a quê? Aqui eu tenho e elevado a x, e elevado a x, e elevado a 2x. Não é isso? E elevado a 2x. Vezes e elevado a y, e elevado a y, tá? Você soma, né? Inclusive aqui você poderia somar. Aqui eu tenho esse denominador, posso multiplicar com esse denominador, né? É o mesmo. Então vai ser e elevado a x mais e elevado a y, tudo elevado à quarta, né?
menos. Esse menos aqui vai ser elevado ao quadrado, então não importa mais. Elevado a x ao quadrado é esse 2 multiplica o x é elevado a 2x é elevado a 2y, né? Não é isso? Potência de uma potência. Potências se multiplicam, não é isso? E aqui, ó, esse denominador está quadrado, outra vez ao quadrado, então vai ficar a quarta. É elevado a x mais é elevado a y quarta. Então, é a mesma, né, expressão. Então, isso tem que ser zero. Beleza? Pronto. Olha, essa função aqui, quando você faz isso daqui, né, essas contas, dá zero. Tá? Então, assim você conclui que z é solução, ou uma solução, né? Uma solução da equação diferencial dada, tá? Da equação diferencial, né? Então, no próximo curso, né, série CDO, a primeira parte você vai aprender várias coisas relacionadas com séries, principalmente séries de desenvolvimento de séries de potência, séries de Taylor, Maclaurin, essas coisas, né? Aí depois você vai aprender as equações diferenciais, algumas aplicações, né? Principalmente a física, certo? E algumas técnicas, né? Algumas equações relativamente simples, né? Inclusive algumas podem ser resolvidas usando séries, né? Então aí você vai usar a primeira parte, né? E a última parte é um pouco do estudo de séries de Fourier, né? Um tema bastante interessante, tá bom? Beleza? Curso bacana. Olha, bom, pronto. Aí tá resolvido nosso exercício, né? Deixa eu ver, que outro temos aqui? Olha, vamos fazer um do 6 e outro do 7, né? Certo? Porque vou fazer a parte... vou fazer esse B aqui. Vocês fazem A. Determine uma equação do plano tangente à superfície no ponto especificado. Tá, então quem é nossa função? Vou fazer esta, por favor. Logaritmo de x menos 2y, né? C é igual logaritmo de x menos 2y. Logaritmo de x menos 2y. Certo? 6 aqui. Parte B, por favor. C igual logaritmo de C menos 2y. Opa! Perdão, aqui eu esqueci. Cadê? X menos 2y, né? X, vou anotar aqui melhor. X menos 2y e o ponto é 310, tá? 310. E eu quero achar o plano tangente, não é isso? Tá. Então vamos lá. Então, nossa função é x menos 2y, tá? E nosso ponto aqui, né? Os pontos de interesse é o ponto 310, né? Tá, 310, ponto. O que temos que fazer para achar? Esse daqui vai ser tua função, esse aqui vai ser isto daqui. F em x, y. Somente lembrar a equação do plano tangente. A equação do plano tangente é isso daqui, ó. Z menos F em x, y, no ponto em questão, né? Certo? Olha, aqui está dizendo 310. Então, quem é x, y? 3, 1. E por que esse zero? Olha, esse zero que quando você substitui 3 e 1 aqui,
Por exemplo, 3 menos 2, né, vai dar 1. Logaritmo de 1 é justamente 0. Então, por que você colocou assim? Porque esse ponto está já no gráfico, ou seja, em R3, né? As duas primeiras, juntamente com a imagem, tá? Ou seja, vamos escrever aqui, este 3, 1, esse 0 é F em 3, 1. Tá bom? Então, essa equação aqui vai ser a derivada de F com relação a x, justamente nesse ponto, né? 3, 1, 3, 1, vezes x menos 3, mais, né, a derivada de f com relação a y, no ponto 3, 1, né, vezes y menos 1. Esse valor aqui é zero, tá? E temos que calcular as derivadas parciais, né? Então, derivada de f com relação a x, primeiro, né, de maneira geral. É um logaritmo. Então tem que ser 1 dividido por x menos 2y. E aqui, no denominador, numerador, a derivada disso com relação a x. 1. Tá? 1. Isto aqui de maneira geral. Você está interessado no ponto 3, 1. Então, calcule. Isto aqui no ponto 3, 1. Isso aí vai dar quanto? Se você substituir, vai dar 3 aqui, menos 2, 1. Vai dar 1, tá bom? 1. Pronto. Agora, a derivada da f com relação a y. Tá? É um logaritmo, então x menos 2y aqui. Só que tem que multiplicar pela derivada disso com relação a y. Menos 2. Menos 2. Menos 2 aqui. Tá certo? Então, a derivada de f com relação a y avaliado no ponto 3, 1 vai dar quanto? Esse denominador vai dar 1, né? 3 menos 2, 1. Vai ficar menos 2. Tá bom? Portanto, já temos todos os ingredientes para construir nosso plano tangente. Esse é o plano tangente, né? Vou chamar de π esse plano π. Então, o plano tangente vai ser z menos 0. Π vai ser z menos 0. Já não colocamos. Igual, primeira derivada, 1, vezes x menos 1. X menos 3. X menos 3, né? Porque 3, 1. Menos 2, y menos 1. Tá? Pronto. E aí, somente fazer contas, né? X menos 2y, aqui vai ficar menos 3, e aqui mais 2, então menos 1, né? Menos 1, tá? E aí, se você quiser, pode deixar dessa forma, ou pode escrever assim, ó, x menos 2y, né? Menos z, não é isso? Igual a 1, tá? Isso aí seria a equação do plano tangente, né? Como nós já sabemos, um vetor normal seria 1 menos 2 menos 1. 1 é a derivada parcial com relação a x. Aqui. Esse menos 2 é a derivada parcial com relação a y. Outro é menos 1, né? Geometricamente, vetor normal entrando na direção do gráfico, não é isso? Como eu já falei, no próximo curso vocês vão precisar orientar de maneira positiva, em uma convenção, na verdade. Aí o vetor aqui vai ser mais, aqui você vai trabalhar com menos, mais, e aqui mais, certo? Beleza? Tudo bem. Então, finalmente, né, para acabar, vamos resolver o exercício 7, né? Uma das partes, né? Porque a outra é totalmente análoga, né? Então, este aqui a gente já fez.
determine a derivada direcional da função, né? Dessa função aí, no ponto dado, na direção do vetor unitário, certo? Então, vamos fazer isso daqui, tá bom? Então, deixa aqui anotar a função. A função vai ser e elevado a x, seno de y, né? O ponto em questão é 0 pi tercios. E o vetor unitário é esse aí, ó. Menos 3 quintos, 4 quintos. Olha, o que você tem que lembrar aqui, né, para resolver esse exercício, é aquela última relação que a gente estudou, né? Tem o vetor gradiente, que permite e as derivadas direcionais, que permite calcular justamente as derivadas direcionais como um produto interno, certo? Então, deixa eu anotar aqui, por favor. Nossa função é isto daqui, né? E elevado a x seno de y, correto? Tá, o ponto P, digamos, ponto, é 0 pi tercios, né? E o vetor unitário, né, que fornece a direção, vai ser igual a menos 3 quintos, 4 quintos, né? Você pode verificar que, de fato, isso aqui é um vetor unitário, porque você elevar isto ao quadrado, soma ao quadrado disso daqui, vai dar 1. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. 5 ao quadrado, 25. 25 dividido por 25 é 1. Tá? Então, tranquilo. Você quer calcular a derivada direcional da f segundo a direção do vetor v no ponto 0 pi tercios. Como nossa função é o produto da exponencial com a função seno, que é uma função trigonométrica, então vai ser diferenciável. Então, nesse caso, vimos na última aula que essa derivada direcional pode ser calculada como gradiente da função no ponto em questão, multiplicada internamente, aqui esse produto interno, certo? Esse dot aqui, pelo vetor v. Agora, quem é esse vetor gradiente? Quem é? Lembre-se. Não é outra coisa que aquele vetor com coordenadas as derivadas parciais, certo? Então, temos que calcular isso aqui. Derivada de x no ponto 0 pi tercios. Derivada com relação a x. Vírgula. Derivada de f com relação a y. Tá? Isso aí tem que ser multiplicado internamente pelo vetor em questão. Menos 3 quintos, 4 quintos. Tá? 4 quintos. Agora, quem é a derivada parcial? Bom, primeiro você calcula de maneira genérica, né? Derivada de f com relação a x. De maneira genérica, né? Olha, aqui é exponencial e aqui seno de y não participa. Ah, então é exponencial. Ah, beleza. Exponencial. Estou interessado no ponto 0,3. 0,3, ou seja, x é 0. Y é pi tercios. 0 pi tercios, desculpa. 0 pi tercios. Eu estou falando 0,3. 0 pi tercios. 0 pi tercios. X é 0. E elevado a 0, 1. Tá, tranquilo. Derivada da f com relação a y. Oh, isso daqui é elevado a x. É uma constante, né? Acho que eu derivei errado aqui. Desculpem. Eu errei aqui, né? Perdão.
Opa, não, aqui está errado, desculpa. Eu quero derivar com relação a x, tá? Tudo bem? Seno de y é constante, né? Tem que aparecer como constante vezes a derivada disso aqui. Seno de y, tá? Tá certo? Tá, faltou isso aí, tá? Desculpa. Muito bem, agora sim vou avaliar no ponto 0 pi tercios, né? 0 pi tercios. Tá, e elevado a zero dá 1, né? Dá 1, vamos colocar aqui, elevado a zero vezes seno de pi tercios, né? Pi tercios, quanto é seno de pi tercios? A raiz de 3 dividido por 2, né? Elevado a 0, 1. Então, esse valor aqui é a raiz de 3 dividido por 2, tá? Muito bem. E a derivada desse negócio com relação a y, isto é constante, pode sair. Derivada do seno é cosseno. Então vai ficar e elevado a x vezes o cosseno. E então, avaliada essa derivada no ponto 0 pi tercios vai dar quanto? É elevado a zero multiplicado pelo cosseno de pi tercios. Seria 1/2, né? Cosseno de pi tercios, 60 graus é 1/2. E elevado a zero vale 1. Tá? Perfeito. Portanto, a derivada direcional, derivada da f com relação a esse vetor no ponto 0 pi tercios, é o produto interno. Cadê o produto interno? Esse daqui. Então tem que ser este rapaz, a derivada, tem que multiplicar a este cara, não é isso? E esse produto tem que ser somado ao produto dessa derivada com isto, tá? A gente já calculou, isto daqui é a raiz de 3 dividido por 2, tá? Multiplicado por menos 3 quintos, né? Então vamos multiplicar aqui. Tá? Então é raiz de 3 dividido por 2, multiplicar por menos 3 quintos, é isso? Mais a outra derivada, 1/2, e a outra coordenada é 4 quintos de nosso vetor, correto? Certo? Esse vetor aí tem coordenada menos 3 quintos, 4 quintos. Tá. Pronto? Tá tranquilo? E aí, somente para acabar, né? Vamos escrever isso tudo aqui de uma forma mais bonita, né? Isto aqui vai ser igual. Olha, temos um denominador comum aí, né? Que seria o 10. Não é isso? 10. E aqui a gente vai ter menos 3 raiz de 3 e temos que somar 4. Pronto. Precisa expressar raiz de 3 como 1,73, blá blá blá. Não, deixa aí. Tá bom? Pronto. E a outra parte B você pode calcular da mesma forma, tá certo?